Presença neste momento, ó Pai querido, entregando a vida do teu servo agora, ó Pai querido, que vai trazer-nos uma palavra do Senhor. Ó Pai amado, poderoso, usa teu servo, ó Pai querido, para falar conosco neste momento, que se for para ser cajadada, que seja, se for para ser bênção, que seja, mas venha falar com cada um de nós neste momento. Entregamos este momento, ó Pai querido, na tua presença. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu peço para a igreja amada do Senhor Jesus, abra as vossas Bíblias, livro de 2 Samuel, glória a Deus, aleluia, capítulo 7, versículo 1, em nome do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, o tema que nós vamos, o tema da palavra é Davi planeja construir o templo do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreenda o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Amém? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Nos acharam, talvez jogando ainda, em nome de Jesus, vamos aguardar mais um minutinho, para tudo nós só, em nome de Jesus. Amém? Então, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, e versículo 1, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, e versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: e sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os teus inimigos em redor, e diz ao rei, ao profeta Natan: eis, glória a Deus, aleluia, eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro da cortina. E disse Natan ao rei: vai e faz tudo quanto, glória a Deus, aleluia, está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. O que me chama a atenção de Davi, igreja amada, que Davi sempre preocupou com a presença do Senhor Jesus, né? Ele nunca deixou de, glória a Deus, da presença. Teve um tempo que o Senhor tirou a presença dele, mas ele ainda clamou para que o Senhor trazesse a presença dele de volta. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor disse, igreja amada do Senhor Jesus, que quando Davi entrou para reinar, glória a Deus, aleluia, em Jerusalém, a arca da aliança estava na casa de Abinadab, glória a Deus, aleluia, 20 anos, glória a Deus, aleluia. Mas Davi disse: eu vou trazer a presença de Deus, glória a Deus, aleluia, para Jerusalém. Eu creio que com a convivência daquele tempo com Saul, que Saul, glória a Deus, aleluia, vai expulsar o espírito tinha de mim, Davi, porque Saul não tinha presença, mas Davi tem a presença. Eu quero dizer nesta noite que eu e você, que busca a presença do Senhor, tem autoridade de expulsar demônios, como foi na vida, glória a Deus, aleluia, de Davi. Quando ele tocava a harpa, ele não apoiava, ele só tocava, louvava, glória a Deus, aleluia, porque nós sabemos que o livro de Salmo é louvor para o Senhor Jesus. Não falha, tem aqui só 12, o 91 que é a oração, e o aceno tem outro que eu não me lembro agora, mas o resto era louvor. Davi, quase toda aquela parte, foi Davi que escreveu, glória a Deus, aleluia. Então Davi, glória a Deus, enquanto ele louvava, glória a Deus, aleluia, com a presença, o
demônio saía do rei. Mas o rei nunca se preocupou com a presença. Mas quando Davi entrou, sentou no trono, ele disse: eu vou buscar a presença. Glória. Ele se preparou, chamou a autoridade, glória a Deus, aleluia, e todos aqueles homens de poder, e foi buscar a arca da aliança, que estava na casa de Abinadab, glória a Deus, aleluia, de 20 anos, glória. E ele veio, só que estava tudo errado. Eles fizeram o cotovelo, pegou do filho dele, glória a Deus, aleluia, e colocou numa carroça e levou. Davi fez da mesma maneira, glória a Deus, aleluia, comprou uma carroça nova, preparou tudo, deixou comigo, glória a Deus, aleluia, e foi buscar a presença do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que estava, glória a Deus, aleluia, Davi todo estava errado, glória a Deus, aleluia. E quando, glória a Deus, aleluia, usa, viu que a arca da aliança ia cair, ele tocou e foi morto dali. E Davi, glória a Deus, aleluia, naquele momento se chateou, ele não quis mais levar a presença, glória a Deus, aleluia. E ela foi, glória a Deus, aleluia, para a casa de Obed-edom, glória a Deus, aleluia. E Obed-edom também, ele chamou a presença, buscou a presença. A igreja amada tem que ser assim. Não adianta quanto tempo nós temos, se nós estamos dentro da casa do Senhor. É importante que cada vez que nós dobramos o nosso joelho, nós tragamos a presença, buscamos a presença, para que a bênção chegue como chegou, glória a Deus, aleluia, na vida de Obed-edom, glória a Deus, aleluia. Agora Davi volta, igreja, ele volta chateado, deixa a arca na casa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, de Obed-edom, glória a Deus, aleluia, vai para Jerusalém chateado, vai durante 3 meses. Um homem estava na casa de um homem que 20 anos não buscou a presença, mas 3 meses, igreja amada, Obed-edom buscou a presença, alisava a presença, limpava a presença, exaltava e orava na presença, glória a Deus, naquela presença. Ele foi abençoado. Isso é para mim, para você, quer ser abençoado, busca a presença do Senhor, porque o teu Deus está querendo te abençoar. Não toca como a mineira Gabi, glória a Deus, aleluia, que durante 20 anos não buscou a presença e a água da presença. O povo de Israel, igreja amada, é que Deus pega misericórdia na vida dele. E se você não buscar, mas se Deus for misericórdia na tua vida, você vai ter presença. Mas se não for, vai perder a bênção, como perdeu a mulher, glória a Deus, aleluia, Nadab, glória a Deus, aleluia. Tem que buscar a presença. Você está aí tentado ouvindo a palavra, mas busca a presença do Senhor, porque a bênção vai ser grande. Glória ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Davi agora começou, foi certo, glória, chamou o sacerdote, glória a Deus, aleluia. Ele viu, glória a Deus, aleluia, que a arca tinha que ser carregada era no ombro e não em cima do carro de boi, glória a Deus, aleluia. Agora Davi volta, glória a Deus, aleluia, chama, glória a Deus, aleluia, homem e mulher de Deus, para subir para buscar, glória a Deus, aleluia, a arca. E a palavra do Senhor diz que agora ele buscou a presença. Cada 6 passos que ele dava, ele matava o boi e o carneiro cevado, porque ele estava buscando a presença do Senhor, para que ele entrasse em Jerusalém e ele era abençoado em nome do Senhor Jesus. Porque quando ele soube que na casa de Obed-edom 3 meses, glória a Deus, aleluia, e que ele buscou a presença, toda a família foi abençoada. Quem não tinha filho teve, quem não tinha nada teve, porque a presença estava lá. Busca a presença, porque toda a tua família também vai ser abençoada no nome do Senhor Jesus. Está buscando a presença aí neste canto, eu estou pregando, mas estou buscando a presença, porque eu quero que a minha família, eu quero que você seja abençoado, eu quero que teu ministério, meu ministério e este ministério seja abençoado em nome do Senhor Jesus. E para isso
a Deus, aleluia. Era uma dança santa. De Saul, de glória a Deus, aleluia, de Davi era a mesma coisa. E ela orou para ele. Ele não estava de traço de reis contra a primeira vez. Ele disse: agora eu vou como adorador, eu vou buscar a presença, eu não vou como rei, glória a Deus, aleluia. Eu vou buscar a presença. Ela orou, a palavra de Deus diz que ele estava com a roupa de um linho bem fino, glória a Deus, aleluia. E ela olha para a janela e faz desprezo para ele, como pode. Quando ele abençoa todo o povo, que era bem-vindo, glória a Deus, aleluia, para abençoar, pelo menos para deixar um descendente, glória a Deus, aleluia, da parte de Saul. Ela disse: bonito, né? Pelado perante a tua serva. Davi disse: aqui eu não era rei, eu sou adorador, glória a Deus, aleluia. Eu estava buscando a presença, porque o que mais Deus já me deu, o que faltava era a presença dentro de Jerusalém, para eu comandar essa cidade e o povo dessa cidade, em nome de Jesus. Eu não estava como rei, eu estava ali como adorador, junto com o Pai, buscando a presença do Senhor, em nome de Jesus. Deixa tudo, igreja, deixa tudo e seja adorador, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória, louvado e agradecido é teu nome, Senhor. Mas a palavra do Senhor disse, igreja amada, que quando Davi pegou, o profeta foi falar com ele. E o profeta teve que ter estratégia, porque ele era rei, ele podia dar ordem para matar. Ele falou: tinha um homem muito pobre, outro muito rico, glória a Deus, aleluia. E esse homem muito rico pegou a pequena ovelha, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Do homem rico, era, glória a Deus, era Davi, quando pecou com Betsá, glória a Deus, aleluia. E aí Davi sempre irritou, porque quando a gente está pecando, fica cego. A gente acha que está no direito, glória a Deus, aleluia. E se o Espírito Santo não soprar o meu ouvido, o teu, nós chega até ser arrogante, porque estamos no pecado, até briga, porque nós estamos achando que nós estamos certo e nós estamos errados. Davi disse que levantou e disse: fala para mim quem é esse homem, que eu vou matar ele agora mesmo, glória a Deus. Não ia nem matar ele mesmo, ia matar, glória a Deus, aleluia. E o profeta falou para ele: este homem é você, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que Davi naquela hora, glória a Deus, aleluia, reconheceu que ele estava em pecado, que prostrou, mas o profeta disse: ele só vai tirar tua vida. Mas ele pagou o preço, glória a Deus. O que ele fez na esculpida, glória, com a mulher, o filho dele fez da luz do dia, porque foi palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que também Deus foi maravilhoso com ele. Não tirou nada dele, igreja amada. Passou as provas com os filhos, perdeu, glória a Deus, no reinado, depois teve de volta. E quando ele senta na cadeira, glória a Deus, do trono, glória a Deus, aleluia, ele começa a olhar e veja que ele estava dentro do palácio, a coroa estava na cabeça dele, ele estava sentado no trono, a cidade que ele comandava estava sob o poder dele, mas uma coisa ele não tinha, era a presença do Senhor. Ele disse para o Senhor: tira tudo de mim, mas não tira a tua presença, que se encontra lá no livro, glória a Deus, aleluia, de Salmo, capítulo 51, do 10 para baixo. Ele não pode tirar tudo de mim, pode tirar o palácio, pode tirar o trono, a coroa, a
dia ele saiu com arma, com espada, para vencer a guerra. Hoje, glória a Deus, eu vi ali na cruz do Carvalho. O Senhor Jesus já pensou por mim e por você. Esse dia algo, Jesus, que ele nos atormentar. Eu digo para mim e para você, nós temos um pai de joelho, uma boca abençoada, para acabar aquele, glória a Deus, aleluia, que morreu na cruz, para dar vitória para nós, como ele deu ali na cruz, em nome de Jesus. Então, Davi, como guerreiro, não podia, porque Davi tinha muito sangue na mão, glória a Deus, aleluia. Ele não podia construir um templo para o Senhor, mas, glória a Deus, mas diz que ele preparou tudo, deixou tudo preparado, glória a Deus, aleluia. Ele deixou tudo preparado ali, glória a Deus, aleluia, para o Senhor, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz, igreja amada do Senhor Jesus, que o Senhor disse para ele: eu não te chamei, glória a Deus, aleluia, por bastante tempo, porque desde conta mesmo que o povo saiu de Jerusalém, aliás, que desde o tempo que o povo saiu do Egito, que andou em toda a terra, glória a Deus, aleluia, o Senhor disse: eu andei em tabernáculo, glória a Deus, aleluia, entenda, não teve nenhum que estava ali na frente que eu pus, que teve a autoridade para falar de levantar um templo para mim, mas você não vai levantar. Eu chamei você como, eu chamei você para ser rei, eu chamei você, eu tirei você da maiada, glória a Deus, aleluia, para comandar o meu povo, para zelar do meu povo, não para construir um templo para mim. Eu quero dizer para mim e para você: o Senhor me tirou do mar, glória a Deus, aleluia, tirou o seu irmão que ele conta testemunho da macumba, para pregar para mim e para você. Ele tirou do mar para te pregar para mim e para você. Eu não sei da onde o Senhor te tirou, mas para pregar a palavra de Deus para nós nesse lugar, glória a Deus, aleluia. Ele nos chamou como chamou Davi para ser rei, ele chamou eu e você para pregar a palavra nesse lugar e em todo lugar, em nome do Senhor Jesus. Nós somos privilegiados, nós temos privilégio, igreja amada do Senhor Jesus, porque nós não éramos merecedor. Eu oro e começo a pensar quem era eu, o que eu fazia, glória a Deus, aleluia, e hoje pela misericórdia eu sou pregador da palavra, e o Senhor ainda me chamou para ser pastor e abrir um templo. O chamado meu, cada um aqui tem um chamado, glória a Deus, aleluia, e quem chamou foi o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui que Davi queria sair um pouco da reta, glória a Deus, aleluia, para construir um templo. O Senhor disse: não, eu não te chamei para isso. Então Deus chamou você para algo, ou é para louvar, ou para pregar, ou é para aceitar o Senhor Jesus. Toca conforme o teu chamado, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor disse, igreja amada do Senhor Jesus, que ele já tinha tirado da malhada, lá no meio do mato, isolado, abandonado, desprezado pelos próprios irmãos e a família, glória a Deus, aleluia. Mas ele tinha promessa, como eu e você tem. Ele tinha promessa de ser rei, glória a Deus, aleluia. Que até o profeta Samuel, quando entrou na casa dele, ele viu que ele apareça, e o Senhor disse: não é para aparecer, não é bonito, não é nada, está ali no coração de Deus, está lá, glória a Deus, aleluia, na Marta, cuidando da minha malhada, é o mais fraco, talvez está até sujo, mas ele que vai sentar, quando ele sentar aqui, todo senta, e vai ser ungido para ser rei, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Assim como eu disse, ele me tirou do mar, glória a Deus, aleluia, e me ungiu para ser pecador da palavra, e você também, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor disse, glória a Deus, e o Senhor continuou dizendo com Davi, glória a Deus, aleluia. O Senhor disse para Davi: eu acabei dos seus inimigos, glória a Deus, aleluia. E por onde tu andou, eu sou contigo. O Senhor está falando comigo e com você. Eu vou acabar com todos os seus inimigos. E para onde você
toda a terra, aonde, glória a Deus, aleluia, você é muito maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas a palavra do Senhor, o Senhor falando para Davi, glória a Deus, aleluia, que quando ele fosse dormir, glória a Deus, aleluia, com os pais dele, ia levantar um da estreia dele, glória a Deus, aleluia, para fazer a casa. Estava falando do profeta, do rei Salomão, glória a Deus, aleluia. E a palavra que mais chamou a atenção para mim, ele disse: quando você for dormir com seus pais, você sabe que crente não morre. Nós não morremos, igreja. Nós vamos dormir em Cristo. E quando ele chamar lá na glória, nós vamos subir. E quando chamar lá na glória, daqui vai subir junto conosco, se nós estivermos em Cristo. E nós vamos ver o rei Davi, porque ele vai se amar. E ele vai acordar ele e o pai dele para subir para a glória em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra não diz que ele morreu. A palavra está dizendo que ele está dormindo, igreja amada. E eu creio que você e eu quer dormir em Cristo. Ele não vim nas nuvens nesta noite para buscar eu e você, para nós morar na glória. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor disse, glória a Deus, aleluia. Falou, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Toda esta palavra, glória a Deus, aleluia. E o profeta ainda continuou falando com Davi, glória a Deus, aleluia. E ele disse, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Salomão, glória a Deus, aleluia, ia levantar o templo, glória a Deus, aleluia. E ele disse que ia corrigir, glória a Deus, aleluia, como o pai corrige o filho, glória a Deus. Se ele errar, ia dar solto, ia bater, glória a Deus, aleluia. Mas a dignidade dele, como ele tirou de Saul, não ia tirar da descendência de Davi, glória a Deus, aleluia. Ele disse que não ia sair da descendência de Davi, glória a Deus, aleluia, porque Deus não ia tirar nem aceitar em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, porque a igreja amada do Senhor Jesus, o rei, glória a Deus, aleluia, não teve um da descendência, não teve uma esposa dele, e também não teve herança nenhuma, porque o Senhor tomou tudo, glória a Deus, aleluia. Mas com Davi, ele foi diferente. E que ele seja diferente comigo e com você. Glória ao Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor diz aqui no livro de Lucas, capítulo 1, 26, que havia uma glória, que o anjo do sexto dia, o anjo Gabriel, glória a Deus, aleluia, desceu numa cidade de Nazaré e havia uma mulher, glória a Deus, aleluia, virgem, despojada de José, filho de Davi. O Senhor disse, glória a Deus, aleluia, que não ia faltar um que sentasse ali no trono, glória a Deus, aleluia. Então agora vai nascer o Senhor Jesus. Vai nascer o Senhor Jesus para sentar no trono. E naquele grande dia, capítulo 20, versículo 4, naquele grande dia, igreja amada, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, lá em Jerusalém, quando for no tempo do milênio, o Senhor Jesus vai sentar na cadeira e vai reinar por 1000 anos, glória a Deus, aleluia. E ele diz que todo aquele que for salvo, todo aquele quando ele chamar na mão, todo aquele que vai para o primeiro arrebatamento, vai subir junto com ele e reinar com ele por 1000 anos em nome do Senhor Jesus. E eu estou preparando para que eu reine com ele ali diante.
chama Jesus Cristo. Jesus, glória, glória, guarda a igreja, guarda. A palavra do Senhor disse que é para adorar o Senhor com a beleza da tua santidade. Assim como Davi adorou o Senhor com a beleza da tua santidade, vamos adorar também em nome do Senhor Jesus, buscando a presença. Glória a Deus, aleluia. Glória. A palavra do Senhor diz que hoje apareceu a Maria e disse: salve graciosa, Deus é contigo. Mas a palavra diz que ela não entendeu. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo disse para ela: vai pousar. Hoje disse para ela: vai pousar o Espírito Santo sobre a tua cabeça e você dará a luz ao filho. Ela olha para o anjo e disse: como? Eu não tenho marido. Glória a Deus. Ela estava nova, mas marido ela não tinha. José já tinha pagado o lote, tudo certinho, mas não era casada. Glória a Deus, aleluia. Eles têm o poder do Espírito Santo de Deus que vai derramar sobre você. Glória a Deus, aleluia. Para nascer o Senhor Jesus da descendência de Davi, porque Davi, como diz a palavra que nós aqui, glória a Deus, aleluia, no livro de Lucas, glória a Deus, aleluia, capítulo 27, glória a Deus, aleluia, que José era da casa de Davi, glória a Deus, aleluia, para cumprir em nome do Senhor Jesus. Enquanto o anjo falou tudo que tinha para falar para Maria, ela disse para o anjo: faça conforme a tua vontade. E aí o anjo foi embora. E é por isso, por causa de Maria, que disse para o anjo: faça conforme a tua vontade. É que eu vou ser daqui nesta noite, buscando a nossa salvação e a vida eterna. É por isso que eu vou ser nesta noite, querendo entrar no reino da glória, querendo reinar por 1000 anos lá em Jerusalém, junto, glória a Deus, aleluia, com o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu começo a pensar no privilégio, glória a Deus, aleluia, que nós, glória a Deus, aleluia, chegar lá, naquele grande dia, quando nós for reinar por 1000 anos, glória a Deus, aleluia, porque depois que acabar os 1000 anos, é o segundo arrebatamento, para nós já estar na glória, do milênio para a glória. É por isso que nós temos que ficar firme e constante, porque as provas vêm, a prova dói, machuca, mas nós temos que ficar firme mesmo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser provados, para ser aprovado, porque nós vamos entrar em rua de ouro, nós vamos entrar em banca, não sei que pedra é, glória a Deus, aleluia. Mas se ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, você vai ver que tem para mim e para você, preparado em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos, eu me lembro o versículo, o que tem para mim e para você, perante a própria luta que nós passamos aqui, não tem nem comparação quando nós chegarmos lá na glória, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ali, glória a Deus, aleluia, Davi depois, glória a Deus, aleluia, com o Senhor continuou, está falando através do profeta, glória a Deus, aleluia, tudo que o Senhor ia fazer, glória a Deus, aleluia, com ele, com a família, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que enquanto acabou de falar tudo, glória a Deus, aleluia, Davi, glória a Deus, aí o profeta disse, glória a Deus, aleluia, para ele tudo que tinha de falar, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí tudo que Deus ia fazer, o que ia acontecer, glória a Deus, aleluia. Aí Davi entra para dentro, glória a Deus, aleluia, dos seus aposentos, glória a Deus, aleluia, e começa a agradecer a Deus por tudo
dele, glória a Deus, e da casa dele, que todos iam sentar como rei, glória a Deus, aleluia, e nenhum ia perder o trono. Muitos deserraram o pecado, mas por causa de Davi, todos sentaram no trono do Senhor Jesus. E essa igreja amada do Senhor Jesus, porque o Senhor não tirou dele a dignidade, como tirou de Davi, glória, como tirou de Saul, glória a Deus, aleluia, que nenhum da casa de Saul, num dia só, morreu Saul e os filhos, glória a Deus, aleluia. E ninguém sentou, porque já tinha um escolhido do Senhor, que chamava Davi para sentar no trono em nome do Senhor Jesus. E Davi já estava debaixo da promessa, como está eu e você, mas ele respeitava de todo modo Saul, porque era o ungido do Senhor. Saul, que foi o que mais perseguiu Davi, porque, glória a Deus, aleluia, ele ficou sabendo que Davi desconfiou, teve inveja de Davi, porque tudo que Davi fazia, Deus abençoava e dava vitória. Porque, como eu disse no começo, porque buscou a presença de Deus. E que nós também, da mesma maneira, continua buscando a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E para encerrar, glória a Deus, aleluia, e depois que o profeta falou tudo que tinha que falar, Davi entrou dentro da casa dele. Então, aqui no versículo 18, então ele entrou, o rei Davi ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? A qual é a minha casa para que ele tenha trazido até aqui, né? Então ele reconheceu que ele não era nada, mas o Senhor agradou dele. E assim como nós, também que não era nada, mas o Senhor trouxe nós até aqui para adorar em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Fique de pé. Deixa eu orar para vocês. Meu Deus, fiel. Glória a Deus. Deus querido, Deus amado, Senhor, Deus da glória. Em nome do Senhor Jesus. Deus amado. Do teu Espírito, Jesus querido, Deus amado. Fala melhor no meu, Jesus querido, no meu coração e no teu povo. Jesus querido, Deus amado. Através desta palavra, Jesus querido, que o Senhor põe na minha boca, que o Senhor deu para mim falar para o teu povo. Jesus querido, Deus amado. E que nós, Jesus querido, que é o teu povo, que o Senhor venha nos encher, capacitar, renovar cada um de nós, para que nós podemos, Jesus querido, Deus amado, assim como Davi, que sempre preocupou com a tua presença, glória a Deus, aleluia, quando ele tinha tudo e não tinha a tua presença, ele ainda pediu para o Senhor tirar tudo dele, mas que não tirasse a presença, que assim seja nós, mais preocupados com a tua presença do que o bem material, porque a tua palavra diz, primeiro buscar o reino do céu, que a demais coisas serás acrescentada em nome do Senhor Jesus. E Deuteronômio 28:2, a tua palavra diz que a bênção é de correr atrás de nós e nos avançar. Mas tem gente, Jesus querido, correndo atrás da bênção, sem direção. Jesus querido, que nós ficamos na direção do Senhor, assim como ficou Davi, e que a bênção nos alcança nós, com a nossa família e toda a nossa parentela. Abre, Jesus querido, as portas, abre, Jesus querido, a janela do céu desta noite, e através desta palavra derrama a bênção sem medida e dá vitória a todos em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Então vira para o seu lado, cada um para o seu lado, estenda a tua mão. Nós vamos orar para o nosso lar agora, em nome de Jesus. Para que o Senhor faça no nosso lar, como fez com Davi, o lar abençoado, que até o profeta empolgou em nome de Jesus. Vamos orar.
Louvado seja Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém que não é crente ou saiu da presença através desta palavra, quer reconciliar ou aceitar o Senhor Jesus? Levanta a mão aí que vai um servo e uma serva e traz você até aqui. Tem alguém nesta noite, glória a Deus, aleluia, que quer entrar no reino da glória conosco, quer reinar por 1000 anos lá junto com o Senhor Jesus, junto conosco? Levanta a tua mão aí em nome do Senhor Jesus. Não tem ninguém? Então que Deus te dê outra oportunidade em nome de Jesus. Mas eu quero te adiantar, está se cumprindo todas as promessas que tem dentro da Bíblia. E a vida do nosso Senhor Jesus Cristo vai vir. E quando ele vir, nós vamos subir. Eu não sei se essa porta vai estar aberta ou fechada, mas uma coisa eu tenho certeza. Nós estamos lá na cruz, cantando o hino da vitória. Aleluia, Deus. Ora a Deus para que você sobe junto conosco em nome de Jesus. Amém? E o aviso de quem vai fazer a primeira parte, pregar, o pastor disse que hoje ainda, mas se ele mandar hoje até amanhã, ele vai mandar em nome de Jesus, tá bom? Então, não vou anunciar ninguém que ele vai fazer lá, tá bom? Então, vamos orar para que nós voltamos aos nossos lares, em nome de Jesus, amém? Deus querido, Deus amado, ó Senhor Deus do exército, em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor dê uma semana de paz, de prosperidade, de alegria, desde aqui do altar até lá na ponta, pegando em toda a nave da igreja, cada um da tua serva, do teu servo, todas as crianças, Jesus querido, Deus amado, que essa semana, Jesus querido, quem tem causa da justiça, que o Senhor seja o nosso juiz, o advogado, da vitória para nós. Quem tem causa da medicina, que o Senhor surpreende a medicina, Jesus querido, jogando agora toda a doença por terra e nos dando vitória em nome do Senhor Jesus. Abençoando nós, dessa semana eu lhe peço que o Senhor abençoe o nosso lar, o nosso trabalho, Jesus querido, Deus amado, os nossos caminhos. Abre as portas daqueles que estão, Jesus querido, desempregados, aqueles que estão ali na firma, que tem problema financeiro. O Senhor é um Deus, Jesus querido, Deus amado, para abençoar o teu povo, a família do teu povo. Vai abrindo porta e dando vitória em nome do Senhor Jesus. Eu sei, Jesus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, que o Senhor não dispensa ninguém de mão vazia, Jesus querido, Deus amado, que o Senhor abençoa cada um de nós desde o altar. Glória a Deus, ele pegando toda a nave da igreja, Jesus querido, cada um da tua serva, cada um do teu servo, todas as crianças, em nome de Jesus. E abençoa aqueles que estão viajando. Vai de encontro, Jesus querido, com a nossa irmã auxiliadora, Jesus querido, que veio meus parentes, que estava mal de saúde. Entra com uma cura divina, Jesus querido. Se tiver aqui do teu povo alguém doente, entra com uma cura divina em nome do Senhor Jesus e nos dá uma semana de paz, de prosperidade, de alegria e de vitória em nome de Jesus. E todos clamam assim em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leva cada um de nós em paz, ficando em paz e voltando em paz, em nome de Jesus. Uma salva de palmas de Jesus, paz de Deus, quem relaxa e refrigera, fica à vontade.